gente pega e fala que você vai sair de uma situação de amador e você vai começar a desenvolver a arquitetura do seu projeto editorial. Você sai do escrever somente por hobby para entrar realmente nessa questão de você começar a desenvolver um projeto, né? Você sai do escrever só por escrever, né, Jeff? Exatamente, né? Aquela questão de tipo, tem que tirar a ideia de que o escritor ele vive, escreve livros por hobby, né? Como todo e qualquer outro negócio, um escritor, sim, ele precisa entender que existe toda uma produção, todo um trabalho, todo um conhecimento intelectual, toda uma experiência de vida, e que ela não deve ser tratada somente com hobby. Nós temos que desmistificar essa questão do hobby. Óbvio que você pode escrever por hobby, mas por detrás do hobby existe todo um projeto editorial, existe um conteúdo denso para que você possa entender que não é somente um talento isolado, e sim que você sim é um escritor e que sim você pode, através de um livro, gerar uma autoridade e abrir novas oportunidades para a sua vida. Né? A gente tem muitos escritores hoje dentro da editora NPEC, por exemplo, escreveram livros e achavam que iam vender 30 livros e hoje já venderam mais de 200, 300 livros. Por quê? Porque deixaram de entenderam, melhor dizendo, que um livro ele não é somente você escreve um livro para dizer que é um escritor de um livro não é somente um hobby. Sim, um livro é um negócio e ele é um produto que abre a carteira para novas oportunidades, que abre oportunidades para você se tornar um profissional que traz resultados, que inspira, que motiva e que sim impacta positivamente vidas, né, Gisele? Exatamente, né? É quando a gente fala que a gente tem que deixar de tratar o talento de forma isolada, porque isso pode gerar um risco financeiro para o escritor. Quando a gente trabalha o talento, trabalha somente o nosso sonho, e a gente trabalha isso de forma muito amadora, de que jeito? Do jeito de eu estou escrevendo porque isso é um sonho só meu. Então eu escrevo do jeito que eu acho que tem que ser. E não é. Quando a gente trabalha isso, arquitetando essa questão, arquitetando a marca literária por trás do escritor, o que eu estou, além do livro, que outros produtos esse livro pode me gerar? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente entra num conceito, às vezes, até de demanda latente. Quando eu começo a projetar o que eu vou escrever, quando eu começo a arquitetar a minha marca literária, a gente trabalha com o escritor escrevendo para o leitor. Ele vai escrever o que os leitores estão procurando dentro do estilo dele, mantendo a sua particularidade, mantendo o seu estilo, mantendo o que a gente chama da sua autoralidade. Mas, ao invés de a gente escrever alguma coisa e tentar enfiar de goela abaixo das pessoas, a gente consegue escrever as coisas que as pessoas já estão procurando. Eu não estou dizendo que vocês têm que seguir moda, tá, pessoal? Não estou dizendo que você, escritor, deve seguir uma moda. Mas sim, você tem que conhecer um pouquinho melhor o seu público para que você possa, sim, montar a sua marca literária e saber o que ele está esperando receber junto com o seu livro, né? Exatamente, Gisele. A gente tem que entender, né, que você precisa já começar a fazer a divulgação do seu livro, você já precisa se mostrar para as pessoas enquanto escreve seu livro. E aí você entende aquele conceito de demanda latente, né? Que você não escreve o que você quer, escreve a resposta do que o público está pedindo. Você não começa a escrever um livro somente porque acha que eu vou contar a minha história. Óbvio que talvez a sua história de superação de vida, por ter passado por um desafio pessoal que vai sim impactar vidas, é o que o público está buscando, está querendo ler. Histórias de superação, biografias, histórias que trazem o impacto e que trazem novos resultados para os leitores, vendem. Mas
se você está escrevendo um livro sobre finanças, não adianta vocês querer falar de finanças voltada para o mercado empresarial. Você tem que buscar a dor latente do seu público. Qual é a dor latente do público hoje? Finanças pessoais. Eu quero falar sobre como me tornar um profissional, um palestrante melhor. Não adianta eu querer ir lá falar que você tem que se tornar um palestrante corporativo. Você tem que mostrar como é o passo a passo, o guia passo a passo de como ele vai se tornar através da comunicação. Se você quer, de repente, falar sobre a sua biografia, não adianta você falar da sua história no modo ativo eu, porque eu isso, eu aquilo, eu venci, eu não sei o quê. Você precisa mostrar na sua biografia que a dor que você passou é a dor de muitas pessoas. Você tem que mostrar que a superação que você teve na sua vida é fruto de milhares de orações e pessoas que buscam todos os dias. Você é fruto que elas entendam, que as pessoas, os leitores entendam que elas não estão sozinhas no barco. Você tem que focar no público aliado à dor, à superação, ao desafio de uma construção de marca literária. Quando você entende o público certo e você junta, casa a dor latente desse público, o que você está começando a fazer? Você começa a juntar, a escrever conteúdos que resolvam o dia a dia das pessoas e, consequentemente, você começa a arquitetar a sua marca literária, né, Gisele? Pode continuar, Jeff. Tá. Arquitetar sua marca pessoal, né? Da marca pessoal, né? Aí a gente tem que entender também que quando você vai tá escrevendo, você precisa entender que você não escreve simplesmente por escrever, você precisa estruturar, pensar no seu livro que ele é um projeto, ele tem um início, um meio e um fim. E aí, como é que eu trabalho esse início, meio e o fim? Eu preciso estruturar a arquitetura desse livro em capítulos, ideias principais, definir objetivos e metas, fazer com que o seu projeto de livro ele seja construído ao longo de um determinado tempo. Você não escreve sem ter data fim. Você não escreve se você não tiver uma data de entrega. Você não escreve se você não assume um compromisso público. E aí, quando você começa a entender que você precisa, sim, planejar o projeto de escrita do seu livro, você deixa de escrever por hobby e cria um projeto editorial. Você tem uma data de início do fim, você tem objetivos e metas que precisam ser pequenos, que precisam ser construídos ao longo dos dias, para que você chegue ao final do manuscrito com a estrutura da tua história bem desenhada, bem arquitetada, com a estrutura da sua história, tendo um início, um meio e um fim. Correto, Gisele?